Temos alguns minutos agora para nos concentrarmos na palavra, para deixarmos a palavra que é viva e eficaz cair no nosso coração espiritual e na nossa mente, que é a mente de Cristo. E nós queremos que esta palavra, ela ativa um poder chamado fé. Então o tema de hoje é: a fé é a certeza. Diga assim, meu irmão e irmã, certeza. Diga assim: em Cristo eu tenho certeza. A fé é a certeza e é a convicção. Diga assim: eu tenho em Cristo convicção. Nós somos um povo que tem certeza e tem convicção, porque nós vivemos pela fé. Então o tema de hoje é: a fé é a certeza e a convicção. Livro de Hebreus 11:1, antes de orarmos, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Quem está esperando algo de Deus aí, diga amém. O Senhor diz neste início de culto: tenha certeza, isso vai acontecer. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vê. O que é que você está esperando na tua vida acontecer, se realizar, que você ainda não viu? O Senhor diz: tenha fé, tenha certeza, tenha convicção. Glórias a Deus, ó Pai, que podemos crer na tua palavra, porque temos o poder dado por Deus de crer na tua palavra, de viver com certezas e com convicções nesta terra, neste mundo tão conturbado. Deus seja louvado. Oremos ao Senhor. Abre os seus lábios, feche os seus olhos, abre o seu coração, abre os seus lábios e fale com o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nosso único Deus. Obrigado, Pai, pelo entendimento que a tua palavra nos deu, que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus, que Deus é Jesus. Obrigado, Pai, por termos uma clareza, Senhor, de quem Tu és e podermos nos relacionar, Senhor, contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo nos fez filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. O Senhor nos fez herdeiros de promessas, ó Pai. Mais de 7.000 promessas estão na Bíblia Sagrada. Todas elas, Senhor, dirigidas para o Teu povo, para os Teus filhos, para aqueles que o Senhor escolheu, elegeu, predestinou, desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja que Te ama. Obrigado por aqueles que Te amam, aqueles que dizem: Senhor Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Tu és a minha rocha, Tu és a minha esperança, Tu és o meu porto seguro, Jesus Cristo. Glórias e graças te damos mais uma vez, Pai, por estarmos reunidos e por termos a oportunidade de, nessa igreja, meditarmos sobre a palavra, a boa palavra, a sã doutrina, a graça de Deus. E a igreja que concorda com essa oração, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, porque somos o povo da fé, né? Somos o povo chamado para viver por fé.
Glórias a Deus, Luiz Sandra, glória a Deus pela sua vida. Então somos o povo da fé, o povo chamado para viver pela fé. Então o tema de hoje, mais uma vez, a fé é a certeza e a convicção. Então, meu irmão, queria muito que você aí trouxesse à memória, né, este assunto importante. Aliás, a única forma que nós temos de viver o Evangelho que agrada ao Senhor é vivermos pela fé. Olha, que não provém da fé, a Bíblia chega a dizer que é pecado. Né? Então, meu irmão, que nesta manhã, em nome de Jesus, você que é um eleito, predestinado, escolhido, filho de Deus, amém, que você possa ter aí a fé, que é dom de Deus, que está dentro de você ativada, e essa fé te encha de certeza, te encha de convicções. Então, vamos ler ali novamente, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não se veem. Receba, posso ler ali, em nome de Jesus, o poder desta palavra operando na sua vida. A fé é a certeza. O que é que nós esperamos do Senhor? Eu tenho que ter certeza. O Senhor é fiel para cumprir. Aleluia. A fé é convicção. Estou convicto que aquilo que eu aguardo, mas eu não vejo, ainda não vejo, virá luz. Amado, viver pela fé é algo maravilhoso, mas é também desafiador. E glórias a Deus, porque este ministério sabe que há uma maneira de viver pela fé. Há uma maneira. Não existem outras maneiras. Não existem outros meios. Né? Não existem caminhos alternativos para viver pela fé. A fé só pode ser vivida se estiver debaixo da graça de Deus. Por isso que o livro de Efésios 2:8, a igreja já sabe de cor e salteado essa passagem. Tenho certeza, qualquer membro dessa igreja que tem esse versículo grifado aí, diz: porque pela graça sois salvos. Ou seja, eu fui salvo pelo favor de Deus. Favor imerecido. Eu não merecia a salvação, não havia nada que eu pudesse fazer, mas pela graça, pelo favor, pelo amor, pela misericórdia de Deus, eu fui salvo. Então, graça é isso, favor merecido. Diz, porque pela graça sois salvos, mediante o que, igreja? A fé. Então, há algo que permite a mim e a você crermos na palavra, chama fé. E a Bíblia diz assim, ó, isto não vem de vós. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Não vem de vós. Ainda bem que a minha fé não é natural. Ainda bem que a minha fé e a tua fé não são naturais. Elas não dependem da nossa carne. Diz que é o quê? É um dom de Deus. Do original, um presente. Então veja, eu e você, meu irmão, fomos salvos. Diga glórias a Deus. Diga assim, eu fui salvo. Diga assim, eu sou salvo. Sou salvo. Quando nós estávamos no nosso Cine Graça ali, né? Ao final do Cine Graça, aqueles que não puderam vir, perderam, mas estão convidados para a próxima. Nós abrimos uma pequena discussão ali, né? Uma pequena conversa, um processamento, né? Sobre as principais partes de um filme, obviamente, uma produção, né? Mas cristã, e nós falávamos disso, né? Da certeza da nossa salvação. Como é bom, amado, estar debaixo do ministério que me ensina que eu posso ter certeza da minha salvação. Você sabe que os crentes hoje em dia não têm certeza da sua salvação. Mas eu sei que a salvação não depende da minha carne, não está alicerçada no meu braço, né? Não, é um dom, um presente de Deus. Tanto é que Efésios 2:9 complementa isso, né? Diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus já sabia, mano. Deus já sabia. Deus falou assim, olha, o homem, né? O eleito, a eleita, o predestinado, eu tenho que salvar. Tem que ser o mérito, tem que ser meu.
Porque se eu compartilhar qualquer 1% com o homem, olha, o homem nem tendo 1% já se gloria. Tá? Então ele diz, não de obras, não de coisas que você possa fazer pelo seu braço, pela sua carne. Porque se você pudesse, eu e você, amado, temos uma carne terrível. Tá? Esse ministério é o único que tem coragem de falar isso. Que hoje nós vivemos um evangelho adocicado. Tá? Ninguém mais fala que as pessoas vão para o inferno. Ninguém mais fala que se a pessoa não estiver na igreja, não tiver uma vida real com Cristo, ela não está salva. E se não está salva, o destino dela é o inferno, sim. Ninguém fala mais disso. Porque as pessoas precisam ouvir Jesus, confessar Jesus, viver os caminhos de Jesus, que é um sinal de que essa pessoa está salva. Amém. Né? Então, o Senhor conhece bem, amado, a sua criação. Então, o Senhor diz assim, olha, dom de Deus é um presente que eu, Senhor, te dei. Não da força do teu braço, para que ninguém se glorie. Então, o livro de Romanos ainda diz assim, olha, visto que a justiça, a verdade, tudo que é bom, agradável, perfeito da parte de Deus, se revela onde, igreja? No Evangelho, se revela na palavra, na Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Então, a verdade, a justiça, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus não está em nenhum outro lugar, meu irmão, a não ser na palavra, no Evangelho. E aí a Bíblia diz assim, ó, de fé em fé, de culto em culto, né, de oração em oração, de evento em evento, de presença em presença na casa de Deus, de vivência, né, da sua fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, glórias a Deus, amado, mais uma vez por este ministério que está alicerçado na palavra, que é bíblico, que, olha, são mais de 40 e poucos anos, né, nosso apóstolo prega a graça de Deus no Brasil, perseguido, olha, eu acho que hoje é menos, né, mas no começo, ainda, né, mas no começo foi muito mais, né, que quando você faz parte de uma igreja, e essa igreja diz assim, olha, a salvação não se perde, amado, isso é um escândalo para as pessoas, porque elas não conhecem a palavra. Porque quando eu digo assim, a salvação não se perde, eu não estou falando na minha cabeça. Quando eu digo que cada filho de Deus é predestinado, é escolhido, é eleito, foi separado, não estou falando da minha cabeça, estou falando da palavra. O que é que a palavra me diz a esse respeito? Né? Então, glórias a Deus, meu irmão e minha irmã, por estarmos no centro da vontade de Deus. Eu já comentei aqui, né, em alguns cultos passados, né, e a gente está sempre nas redes sociais também para ficar vendo o que está acontecendo, né, não para ver besteira, obviamente, mas para estar atento. Né. E eu estou tirando uma conclusão, amado. Hoje há um povo que está de um lado, debaixo de regras judaizantes, de lei, né, do peso, do tacão da lei. Então a pessoa vive debaixo de tradição, jejum, sobe num monte, tudo que se acha que na carne tem algum efeito. Então você tem um povo evangélico que está debaixo disso, né, que vive no jejum, que não larga o jejum de jeito nenhum, que se não passar no batistério de águas, não está salvo, porque só passando no batistério das águas o pecado é tirado. A gente tem um povo que está vivendo isso. Nós, a graça de Deus, né, diga glórias a Deus, que estamos entendendo que viver da maneira correta e que agrada a Deus é viver pela fé, viver de forma bíblica, alicerçado na palavra, né, no novo pacto. E nós temos, amado, do outro lado, algo muito perigoso que tem se levantado nos últimos anos, e eu preciso que você esteja atento, que é um evangelho progressista e liberal. Progressista e liberal, tá? Duas palavras que não tem nada a ver com a Bíblia. Então a gente tem, estava ouvindo
imprensa, né? Mas a gente estava comentando sobre isso. Então você tem aí pessoas de notoriedade evangélica, pessoas que estão à frente de ministérios grandes. A pessoa sobe no altar para sexualizar a palavra, né? Já contei daquela passagem que Jesus, né, diz para a mulher samaritana: olha, se você beber desta água que eu te der. Ele estava falando ali da palavra, do que o Espírito Santo de Deus faz a partir do momento que recebemos Jesus. Ele sexualizou aquilo ali com a masculinidade de Jesus. Então, meu irmão, está muito perigoso. Se você não tiver os seus olhos atentos, você vai ouvir uma besteira dessa e falar assim: que isso? Graças a Deus, né? Nossos ouvidos aqui são tratados aqui nessa igreja. Tenho certeza que se você estivesse no culto desse, você se levantaria e ia embora. Tenho certeza disso. Eu não ficaria mais um segundo num culto desse. Porque isso, meu irmão, tem a ver com um perigo chamado evangelho liberal e progressista, que se instalou em todas as igrejas, tá? E esse pregador estava falando algo muito importante. Por que isso aconteceu? Porque durante muito tempo, irmão, né, e aqueles que vieram aí de ministérios legalistas sabem do que eu estou falando, se era ignorado os estudos. A pessoa, ela ia pregar, pegava a Bíblia e ia falando. E aí chegou uma hora, né, que o nosso ministério já faz há muito tempo, estudar a palavra mesmo. O que esses ministérios fizeram? Pegaram todos os pastores e mandaram para colégios teológicos. Quem que eles encontraram lá? Professores liberais e progressistas. O que aconteceu com esses pastores? Eles voltaram esquerdatizados, se existe essa palavra. Entendeu? Voltaram confusos, loucos, e esses homens subiram nos altares, estão pregando a palavra. Você está entendendo? Como é que é maligna a coisa? Né? Então, uma outra, só para concluir esse parênteses aqui, né? Pregações do tipo assim: olha, Jesus não ressuscitou. Não ressuscitou. Aquilo é uma analogia. Porque quando você diz assim: olha, aquele feito daquela pessoa vive até hoje, é como se ela estivesse viva. Olha que tipo de pregação está sendo colocada hoje nos altares. Então tem gente que está subindo, negando a Bíblia Sagrada. Jesus morreu sim, amado, e ressuscitou, e está vivo. Nós cremos nisso. Ninguém vai me convencer ao contrário. Pelo menos eu acho que nem a mim nem a você. Então estão subindo aos altares, sexualizando a palavra, dizendo que Jesus não morreu, que ele morreu, mas ele não ressuscitou. Que quando se fala que ele ressuscitou, é como se fosse um memorial. Sabe quando você lembra de alguém, é que ela precisa estar viva na sua memória? Amado, é isso. Então, olha, dois perigos. De um lado, a lei judaizante. Ninguém consegue viver debaixo disso aqui. Você olha para alguém, né, da lei, você vê aquela pessoa assim, com as olheiras profundas, não tem tristeza, é o peso, o tacão da lei. E do outro lado, a hipergraça. Pode tudo, vale tudo, faz tudo. Né? Jesus não ressuscitou. É uma analogia, amados, sofismas e altivezes do inferno têm invadido os altares. Então, eu volto nesse versículo: visto que a justiça de Deus, tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é correto, se revela o quê? Na palavra, de fé em fé. Por isso, meu irmão, nós insistimos nisso. Não falte aos cultos. Esteja na igreja. Você está alimentando, não, você precisa, eu preciso. É a palavra, amado, que nos mantém de pé. Por isso que o justo viverá por fé. Senão, meu irmão, você vai cair no tacão da lei. Pô, um monte de gente já caiu. E você vai cair do outro lado, lá do abismo da hipergraça. E esse evangelho progressista e liberal. Tá? Por favor, tá? Sempre quando você vê assim: não, nós defendemos o evangelho progressista, liberal, inclusivo, corra. Isso é Satanás puro. Ah, bispo, agora você foi muito. Eu vou falar de novo para deixar bem claro. Toda vez que você vê uma igreja que está pregando o evangelho liberal, progressista, inclusivo, Satanás puro. Tá? As pessoas podem entrar como elas estiverem por aquelas portas, mas ao estarem, se renderem a Jesus, tem que haver uma mudança.
Se não houver mudança, não houve transformação, não houve salvação, não houve. É simples assim. Então, Hebreus 10:8 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Vou falar uma coisa muito séria para você, meu irmão. Por favor, você que está em casa, está nos assistindo, você que está aqui, me ame, porque o meu objetivo aqui nesse altar é sempre pregar a verdade. Amém. A Bíblia diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé. Qual é o modo de um salvo viver? Pela fé. Diga assim, pela fé. Pela fé. Pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então eu preciso dizer algo muito sério, duro. Uma pessoa que diz que conheceu Jesus e largou Jesus, nunca se converteu. A gente precisa encarar essa verdade. Nunca se converteu. Eu não estou colocando em xeque se ela é uma salva, entendeu? Não estou falando nada disso, mas eu estou falando um fato, Sandra, que a gente precisa encarar. Essa pessoa, não, é que ela era muito, amava a igreja, agora ela saiu e está tocando um batuque não sei aonde. Ela nunca conheceu Jesus. Nunca, Carol, nunca. Não houve transformação. Houve uma simpatia pela igreja, uma empatia, gostou, né, pastora, de estar no meio, mas ela não foi salva. Não foi salva. Porque a Bíblia diz, se retroceder, quem que retrocede? É uma pessoa que um dia ficou na igreja, daqui a pouco ela sumiu da igreja, nunca mais voltou. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Muito tranquilamente. Mas bispo, eu me identifiquei com a graça de Deus. Então vai viver na lei, meu irmão. Mas vá para uma igreja, pelo amor de Deus. Amém. O que não dá é você falar assim, eu me identifiquei com a graça e não quero ficar em lugar nenhum. Você nunca conheceu Jesus. Jesus nunca veio à sua vida. E eu não estou discutindo se foi ser salvo ou não. Estou falando de um fato. E esse fato precisa ser enfrentado, Roberto. As pessoas hoje estão com medo de enfrentar esse fato. Não, porque o irmão, que isso? Imagina, eu fiquei magoado com o bispo e agora eu odeio Jesus. Que isso, querida? Alguma coisa está errada com você. Você nunca conheceu Jesus. Esse é o ponto, é o que está falando aqui. Nunca conheceu Jesus. Porque, amado, quando a pessoa tem uma transformação, ela tem que ter uma mudança. E dentro dessa mudança inclui um compromisso que é inegociável. Lógico, meu irmão? Olha, bispo, o senhor não sabe, eu tinha ouvido, porque eu não estou discutindo isso, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu estou subindo aqui para jogar indireta para ninguém. Eu só estou falando o seguinte, olha, a igreja tem que ter seu compromisso, Ju. Tem que ser parte da nossa vida. Não dá uma pessoa dizer, não, eu sou crente, mas eu passo bem. 2 meses sem a igreja. Não pode, irmão. Igreja é oxigênio. Amém. Ainda que tem os desigrejados, que é outro movimento de Satanás aí, que não precisa da igreja, a gente fica aqui, vem o irmão, abre a Bíblia aqui, fala os negócios, está tudo certo. Não é esse o padrão. Olha, estou falando hoje de que a fé é a certeza e a convicção. E a fé, que faz parte do perfil desse ministério, nos coloca num padrão de viver pela fé. Então, deixa eu te falar isso aí seriamente. Mas aquela pessoa, não sei o que, ela nunca conheceu Jesus. Simples assim, vamos aceitar esse fato. O que nós vamos fazer? Jogar na mão de Satanás? Não. Nós vamos orar para essa pessoa. Se tiver oportunidade, nós vamos convidar para vir para a igreja. Vamos falar de Jesus. Vamos entregar um livro, um material. Vamos continuar insistindo. Essa é a nossa parte. Agora tem que deixar bem claro que hoje tem um monte de gente que não está entendendo isso. Essa pessoa que ela diz assim, eu vivo bem sem Jesus, ela nunca conheceu Jesus. Nunca. Não houve transformação. Porque quem conheceu Jesus não fica sem Jesus. Não fica sem o Senhor. Não fica, amado. Não fica. Uma pessoa que fica bem em casa, fica bem. Mas olha, eu nunca fiquei tão bem sem Deus. Você nunca conheceu Jesus, amado, e
Deus seja louvado porque o Senhor nos deu esse privilégio de o conhecer, né? De estar debaixo do seu comando, da sua vontade. Então veja, eu estou falando aqui que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um modo, é um padrão de viver, né? A fé só se vive debaixo da graça de Deus. Tudo que não for debaixo da graça de Deus, viver pela fé, eu creio na palavra, eu lanço essa palavra sobre as situações, eu espero nessa palavra, ainda que eu não veja, ainda que eu não consiga tocar, esse é o nosso chamado, viver pela fé, tá? Viver pela fé. E diz assim, Romanos 10:17, e assim a fé vem pelo jejum, pelo subir no monte, por participar das correntes de sexta-feira 13 da noite do descarrego, pelas vigílias, não, e assim a fé vem pela pregação. A palavra precisa ser lançada. Sabe como é que eu e vocês estamos aqui? Um dia nós ouvimos a palavra. Essa palavra caiu dentro do nosso coração, como nós éramos salvos, escolhidos, predestinados. Essa palavra nos encontrou, foi um tempo da nossa salvação, se manifestou e nós temos uma vida até o último sopro nessa terra aqui. Então, veio pela pregação e diz assim, olha, eu gosto muito dos detalhes da Bíblia Sagrada. Você diz assim, podia falar assim, a fé vem pela pregação. Não. O apóstolo Paulo faz questão, e a pregação pela palavra de Cristo. Então não é qualquer palavra. Não é qualquer palavra. É pela palavra de Cristo. Qual é a palavra de Cristo? É a graça de Deus. Graça de Deus. Diga aí, graça de Deus. Graça de Deus. Tá? Graça de Deus. O livro de Tito 1:1 reforça algo que nós pregamos aqui, te ensinamos, né? Só há um apóstolo que foi levantado por Deus para pregar a graça, para nos ensinar a viver nesse pacto de melhores e superiores promessas, que foi o apóstolo Paulo. Todos os outros apóstolos, né, tiveram sua contribuição, tem livros, né, que são livros narrativos, são os evangelhos, né, Marcos, João e afins, tá? Agora, quem foi levantado para pregar uma palavra que tem doutrina, tem ensinamento, tem modo de viver, foi só o apóstolo Paulo. Diz assim, Tito 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, enviado, né, para promover o quê? A fé que é de quem? Os eleitos. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você é um eleito do Senhor. Somos eleitos de Deus. Para promover o quê? A fé que é dos eleitos. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, a obra da cruz. Tá? E diz ainda no versículo 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Já havia um plano de salvação para mim e você. Então, o apóstolo Paulo, né, é o nosso entendimento, a leitura que nós temos da Bíblia Sagrada, foi o único apóstolo que foi levantado com autoridade para falar da graça genuína. Nós temos um jargão, né, dentro do nosso ministério, que nós pregamos a genuína palavra da graça de Deus. Tá? Então não é lei com graça, não é uma hora lei, uma hora graça, não, genuína palavra da graça de Deus, que não se mistura com lei. Né? E amado, olha, quando eu falo de fé, quando eu falo de viver a graça de Deus, quando eu falo de você, né, faça aí no seu devocional, comece lá com o livro de Romanos, vá até o livro de Hebreus, vai estudando as 14 epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, você vai ter revelações maravilhosas. Isso, amado, vai fazer algo importante na tua vida, vai te dar base, vai te dar fundamento. Judas 1,20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos, alicerçando, né, fundamentando, edificando-vos na vossa fé santíssima. Fé santíssima.
orando no Espírito Santo. Onde está a fé santíssima? A fé é dom de Deus. Amado, ela é ativada na graça de Deus, numa palavra de graça. Então, quando você está ouvindo aqui a graça de Deus, esta palavra está ativando dentro de você, amado, um poder sobrenatural. Receba, amado, em nome de Jesus. Deus está operando milagres agora, na sua vida, na sua casa, na sua família, em situações desafiadoras, né? Então, fé é a certeza, é a convicção. Mas isso eu não vi, mas eu não vi ainda. Fé é a certeza, eu creio, o Senhor é poderoso para fazer. Eu tenho a convicção que eu vou viver o meu milagre. Eu tenho a certeza que essa porta se abrirá. Eu tenho a convicção de que eu obterei do Senhor este favor. Isso é fé, mano. Isso é fé. Receba, presbítero Roberto, favor do Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Portas abertas, o sobrenatural de Deus, que cai por terra todos os empecilhos em relação à situação do irmão. Tá? Então, a graça, amado, é um modo de vida que é agradável ao Senhor. Diga assim: a graça de Deus é agradável a Deus. A graça de Deus é agradável a Deus. Hebreus 12, 24 diz assim: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Diz que Jesus é mediador de uma nova o quê? Aliança. Eu não consigo entender como as pessoas querem ficar agarradas à lei, aos batismos nas águas, ao jejum, escreve livro de jejum, defende o jejum, que fale mal do jejum. Não é? Quando a Bíblia diz que Jesus, ele é mediador de uma nova aliança. Uma nova aliança. Uma nova aliança. Essa semana, não sei quem viu, é trágico, amado, uma notícia dessa, trágico. Parece que lá na África, lá um missionário lá, falou que ia fazer o jejum de 40 dias que Jesus fez. O que aconteceu? Morreu. E morreu. Chega a ser trágico, né? Quer dizer, cômico porque não é, né? Tem zelo, mas não tem conhecimento. Então, pastor, ele tentou fazer. Por que ele não conseguiu, bispo Marcos? Porque só Jesus, que era Deus, poderia fazer isso. E Jesus, que era Deus, que estava nos seus dias do cumprimento da carne, né? Da carne, os seus dias na carne, cumprimento da lei, fim da lei é Cristo, né? Então o homem falou: não, eu vou jejuar, eu não sei se deu 13 dias. A doutora Carol, que deve saber um pouquinho mais, tem um limite que você consegue ficar sem água, sem. Morreu. O homem bateu as botas. Ele foi até o fim. Falou: não, eu vou chegar no dia 40. Não chegou, amado. Tá, se for um salvo, deve estar lá na glória. Tudo isso, amado, é ignorância espiritual. E que bom, amado, que você está aqui debaixo de uma aliança de melhores e superiores promessas. Glória a Deus. Mas eu aviso algo importante: viver a graça de Deus é algo que exige muita responsabilidade. Olha, 19 anos vivendo a graça de Deus, né? E o que eu percebi com o povo de Deus? O povo de Deus, amado, parece um povo lá no deserto. Ó. Eles foram libertados, mas a cabeça é de escravo. Um monte de pessoas, quando vêm para a graça de Deus, piram, tá? Tem gente que pira. A pessoa: o quê, mano? Não preciso mais pagar jejum? Não preciso mais subir um monte? Eu sou salvo? Certeza absoluta. Tem pessoa que dá uma surtada. Eu já vi pessoas que confessaram para mim: assim, eu gostei muito da igreja, mas eu preciso estar debaixo do ministério que está ali, ó, no tacão, porque eu me conheço. Olha, escravo, igualzinho o povo, foi libertado, mas a cabeça era de escravo.
Por isso que Gálatas 5:1 diz assim, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, o que, igreja? Firmes. Firme, amado. Não é porque eu sei que eu sou salvo que eu vou fazer da minha vida uma libertinagem. Não é porque eu sei que a salvação não se perde que eu não vou cuidar da minha vida espiritual. Né? Não é porque eu sei que eu fui escolhido que eu vou tratar das coisas de Deus com negligência. Permanecei, pois, firmes, e não os submetais de novo a jugo de escravidão. Então, eu e você, amado, não podemos nos submeter à escravidão da lei, quem veio da lei, nós não podemos nos submeter à escravidão do mundo, né? E todos nós estávamos no mundo. Diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E, amado, administrar a liberdade é desafiador. Mas quando você está com bons fundamentos, e glória a Deus por isso, que estamos aqui com os fundamentos da Bíblia Sagrada, quando estamos sendo alimentados por uma palavra que trabalha a fé, a parte espiritual dentro de nós, não a nossa carne, amado, é possível sim administrar essa liberdade. Né? Versículo 2 diz assim: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, se você se deixar voltar para a lei, Cristo de nada aproveitará. Forte isso, né? Mas assim, olha, amado, você foi chamado para viver em Cristo. Em Cristo você tem uma liberdade, né? Não estou debaixo de jugo, de escravidão. Não, eu tenho liberdade. Mas eu não posso voltar para o jugo de escravidão. Agora, se eu voltar, Cristo de nada vos aproveitará. O que muitos lugares de igrejas têm pregado? Algo que faz com que Cristo de nada aproveite. Gálatas 5:3 diz assim: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar o que, igreja? Toda a lei. Isso aqui é algo importante dizer, né? Porque as pessoas pensam assim: não, bispo, mas a lei é os 10 mandamentos, a lei são os mandamentos morais. Mas quando você vai para a Bíblia, tem mais 613 mandamentos. Os estudiosos dizem que pelo menos 613 mandamentos existem. Ou seja, se você quer viver debaixo da lei, você está obrigado a guardar o quê? Toda a lei. Toda. É toda. É impossível. Por isso que Jesus veio. E glória a Deus por isso. Eu quero viver a lei. Então, meu irmão, você quer viver a lei, minha irmãzinha? Você tem que guardar toda a lei. Mas isso eu não faço, está pecando. Quer viver na lei? Tem que fazer tudo. Tudo. Vai ter um jeito de cortar o cordeiro, tem um jeito de comer, tem um jeito de acordar, tem um jeito de dormir. Meu amado, é insano. Se você olhar, você começa a olhar quem faz devocional, né? De manhãzinha eu acordo cedo, coloco na minha Bíblia online e fico ouvindo lá. Pega lá de números lá. Meu amigo, tem uma medida para cada coisa, tem que ser tudo. Aquilo tem que cumprir, tá? Tudo, tem que cumprir tudo. Diaconisa, é impossível. Glórias a Deus, amado, que Jesus veio. Não vai pagar o preço que eu e você não poderíamos pagar. E o apóstolo Paulo diz algo mais forte ainda aqui, em Gálatas 5:4: de Cristo vos desligastes, vós que procurai o quê? Justificar-vos na lei. Então se eu quiser me justificar na lei, viver debaixo da lei, querer servir a Deus, lei, da graça decaísse. E o que eu e isso a Alessandra já vimos, olha, nós temos aí, quantos anos? Quase 20 anos de ordenação pastoral, né? Fora do período de presbitério. Um monte de pessoas foram consagradas conosco. Um monte. Quantos estão hoje firmes à frente de igreja? Quantas? Isso não é mérito meu, não, viu? Quero aqui dizer que é toda a honra, toda a glória pertence sempre a Jesus. O que eu estou falando aqui, meu irmão, da importância de estar firme na palavra, de você não negociar. A graça de Deus, eu não negocio a graça de Deus com ninguém. Não negocio. Cuidado, meu irmão, cuidado, né? Nós sempre falamos aqui do altar.
para quem você dá os seus ouvidos, amado. Porque um cego não pode conduzir outro cego. Um abismo puxará outro abismo. Você tem que estar firme, no firme fundamento, que é a palavra e a graça de Deus. Tanto é, avança um pouquinho ali para mim, Mateus. 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, na hora que o apóstolo Paulo lembra da carne dele, né? Ele falou: todavia, não eu, Senhor, pelo amor de Deus, mas a graça de Deus comigo. Então, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Vamos confessar isso, diga assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós somos o que somos pela graça de Deus. E que alegria poder dizer isso, né? Então, de novo, Hebreus 10:38, todavia, o meu justo viverá pela fé. Meu irmão, minha irmã, grava isso na sua mente espiritual, em nome de Jesus. Nosso chamado é viver pela fé. Viver pela fé. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Diga glórias a Deus. Somos herdantes da fé, para a conservação da alma. Então, meu irmão, estou falando nesta manhã sobre o tema: fé é a certeza e convicção, é um modo de viver. Aliás, eu diria que é o único modo de viver. A graça de Deus, viver pela fé, viver crendo na palavra, esperando na palavra, acreditando, tendo a certeza, a convicção de que aquilo que está na palavra se cumprirá na minha vida. E aí, recomendo, né, que você faça essa leitura na tua casa. Pega ali o livro de Hebreus, capítulo 11, leia ali a galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz assim, Hebreus 11:4: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Olha, tem um detalhe, meu irmão, queria explorar esse ponto com você. Uma coisa é fazer as coisas, Gino, e outra coisa é fazer guiado pela fé. São dois caminhos diferentes. Que Abel pegou e ofertou algo ao Senhor, né? Caim também fez, só que ele não cria. Ele teve que falar: ih, meu irmão fez uma cesta lá. Ai, meu Deus, meu pai já vai pegar no meu pé. Vou ter que fazer alguma coisa também, né? Deixa eu pegar uns tomates velhos aqui, deixa eu pegar uns nabos que está caindo aqui no chão, deixa eu dar uma limpadinha, né? Catou lá, enfiou lá, aqui assim. O Senhor olhou e falou: não tem fé isso aí. Eu não vejo fé, não me agrado disso, né? Abel não, Abel pegou das primícias, né? Ele pegou o melhor, entregou para o Senhor, e aquilo que ele fez era uma fé, né? Olha, e estavam vivendo ali a esperança, né? Ali no início de tudo, mas está dentro de um contexto de pessoas que viveram esperando a promessa, mas não viram mais. Eu e você, amado, vivemos debaixo de um plano de promessas consumadas. Diga glórias a Deus. Hebreus 11:5: pela fé Enoque foi traslado para não ver a morte. Fé, amado, fé é poderosa. Diga assim mais uma vez: a fé é poderosa. Não é a fé natural, a fé é dom de Deus que está dentro de você. Hebreus 11:7: pela fé Noé, divinamente instruído, construiu uma arca. Então você imagina um homem sozinho, recebeu uma instrução de Deus, recebeu um recado de Deus: olha, vai chover, né? E com essa chuva eu vou acabar com esses homens maus que você está vendo aí, e você vai construir uma arca. Imagina, recebeu esse comando. Não sei se, quem sabe, a curiosidade, as pessoas nunca tinham visto chuva. Nunca tinham visto chuva. Então vai chover. O que é chuva? Olha, é uma água cair do céu. Mas vai cair assim, pensa em Curitiba. Pensa em Curitiba quando começa a chover. Mais ou menos parecido, mas 3 vezes pior. Ó, pela fé, Noé foi divinamente instruído. Mas eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que a fé, que é dom de Deus, o poder da palavra de Deus está sendo mais uma vez lançado aqui sobre a sua vida, te instruirá durante essa semana. Para você tomar boas decisões.
para você fazer a vontade de Deus. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Né? Aqui você sabe o contexto, né? Então Abraão, Deus chegou para ele, ó, sai desse povo aí, do meio dos caldeus aí, e eu não sei se vocês sabem o contexto histórico, tá? Eles eram ricos, tá? O pai de Abraão não era pé de chinelo, não. O povo tinha dinheiro, era rico, abastado, só que eles eram pagãos, viviam coisas que não agradavam a Deus. Deus chegou para Abraão e falou, olha, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mandar. Não consta na minha Bíblia, não sei se era à toa, que Abraão chegou e falou assim, Márcio, eu vou pensar um pouco, eu vou fazer um jejum, eu vou subir no monte, daqui 7 dias a gente volta a conversar. Não, o homem podia ter ficado lá, né? Conforto tinha, acesso a tudo que ele... Não, foi para um lugar que ele não sabia nem onde era. Isso é fé, meu irmão, isso é fé. E nós somos o povo da fé. Olha para quem está do teu lado e diga assim, nós somos o povo da fé. E a fé, amado, olha, avança um pouquinho ali para Mateus, em Filipenses 2,15, ela nos ajuda, amado, a enfrentar esse mundo mal. Olha, Filipenses 2,15 diz assim, olha, para que vos torneis o que, igreja? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração o quê? Pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Eu declaro mais uma vez em nome de Jesus que você é sal e luz nessa terra, porque quando eu vejo isso, Roberto, um pastor de um ministério relevante subindo ao altar, sexualizando a palavra, fora de contexto, sem pé nem cabeça, Dino, eu tenho certeza que Jesus está voltando. Tenho certeza que Jesus está voltando. Quando eu vejo que numa pregação um pastor diz que Jesus não ressuscitou, que aquilo era uma analogia, a expressão que foi usada foi mais ou menos assim, sabe quando você pensa no Steve Jobs, e quando você olha para o iPhone, você vê que Steve Jobs não morreu? Olha a analogia que eu estou dando. Né? Você olha para o iPhone e você fala, Steve Jobs não morreu, ele está vivo. Pegaram esse mesmo contexto para fazer com Jesus, que Jesus não ressuscitou. Ele morreu, não ressuscitou. Então quando as pessoas lembram de Jesus, é como se ele tivesse ressuscitado. Para que vos torneis, igreja, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como o luzeiro do mundo. Amado, um pouquinho mais à frente, de novo, no exemplo de Abraão, Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Você sabe qual é o contexto, né, amado? Esperando contra a esperança. O que é isso, bicho? Esperando contra a esperança. Talvez, amado, alguns de nós aqui estejam nessa situação, esperando contra a esperança. Mas olha, assim, quando eu olho para essa situação, não há possibilidade nenhuma de haver reversão. Amado, eu quero que você se lembre de nossos irmãos na fé. Eu quero te dizer que a fé que está dentro de você é poderosa. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo fora dito, assim será a tua descendência. Ele recebeu uma promessa, ele creu diante das situações e impossibilidades. Ele era um velhinho, a Sara já era uma velhinha, já tinha havido cessado os costumes, né? Possibilidade de filho zero. Tanto é quando o anjo veio trazer essa profecia, disse que Sara estava escondida, ela riu, né? Ela era velhinha, ela está com só dois dentinhos na boca, não vai, olha o velhinho como é que ele está, olha para mim, né? Abraão, esperando contra a esperança, creu. A pessoa da risada, ela lembrou do bisavô dela, tinha só dois dentinhos, ele pegava um milhozinho e ficava tentando pegar na boca assim. Era que ele pegava.
Amada, voltando a palavra aqui, então, olha, você, amado, tem uma fé poderosa dentro de você. Diga assim: dentro de mim existe uma fé poderosa. E Abraão, amado, creu contra a esperança. E diz o versículo 19: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Aqui é um segredo, meu irmão. Versículo 20: não duvidou por incredulidade. Sabe por que tem tanta gente com a vida parada, amado? Incredulidade. Tanta gente que não avança, incredulidade. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Eu recebo em nome de Jesus, amado, as nossas forças sendo renovadas nesta manhã. Pela fé se fortaleceu. Recebe essa força de Deus na tua vida, meu irmão. Pela fé se fortaleceu. E diz: dando glórias a Deus. Imaginando esse senhor nessa situação, nesse contexto, crendo. Versículo 21, estamos caminhando nos minutos finais. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Deus é poderoso. Diga assim: o meu Deus é poderoso. Ele prometeu, ele cumpriu. Ele começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Eu creio nisso. Para encerrarmos Hebreus 6:11, desejamos, porém, que continue cada um de vós. Olha, esse é meu desejo sincero do meu coração. Continue cada um de vós mostrando até o fim, mas é até o fim, amado. Como diz o nosso apóstolo, daqui para a glória só. Até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis o que, igreja? Indolentes. Como o Covid tornou crentes indolentes? Eu fico assustado com o que eu vejo, né? A igreja antes Covid e depois de Covid. Olha, Deus seja louvado, pastora, mais uma vez pela sua vida aqui. Até perguntei: quer uma mantinha para a senhora deitar? Ela falou: não, hoje eu vou ficar sentada assistindo o culto. Eu falei: glória, Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua vida, pastora. Agradão, amado, tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. Para que não nos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade, ânimo longo, herdam as promessas. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: nós vamos herdar as promessas. Nós vamos herdar as promessas. Já estamos herdando as promessas, mas tem muito mais. Deus tem muito mais. Você recebeu essa palavra no teu coração? Amém. Eu recebi. Que assim seja, que assim seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia.